Bem, eu ainda estou, né, curando a gripe e eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu disser qualquer coisa aqui que vocês acham que não tem sentido, você fala, João, você está tendo alucinação por causa da sua gripe. Mas se vocês acharem que tem fundamento, vocês comentam aí, né, no nosso comentário aí que nós deixamos para vocês. Então, o que eu vou investigar aqui junto com vocês? Se o caso da ABIN paralela, que está em evidência, voltou às páginas do noticiário, se o Ministério Público Federal e o ministro Alexandre de Moraes estão blindando a ABIN paralela? Será que eles estão querendo proteger a ABIN paralela? Bem, essa é a linha de investigação deste vídeo 303 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. Então, vamos ouvir o áudio de uma reportagem que saiu agora no dia 12, na Record, sobre esse assunto, tá certo? E aí nós vamos fazer uma análise sobre as falas e interpretar essas falas dessa notícia, tá certo? Preste atenção. A Polícia Federal intimou o deputado federal Alexandre Ramagem a prestar depoimento na investigação de um suposto esquema de espionagem ilegal contra autoridades enquanto ele estava à frente da Agência Brasileira de Inteligência. Bem, então de cara a notícia vem com a manchete, chamando o deputado federal Ramagem, né, para fazer, né, depoimento na Polícia Federal sobre a questão da ABIN paralela que aconteceu na época da sua gestão, tá certo? Antes de continuar, eu já mostrei no vídeo anterior que o Ramagem, na verdade, ele não era para ser o diretor da ABIN, não, tá certo? Ele não era para ser o chefe da ABIN, não. Ele era para ser o diretor-geral da Polícia Federal, tá? O Bolsonaro quis trocar a Polícia Federal porque achava que a Polícia Federal não estava agindo dentro do que o governo entende que seja protocolar. Então, eu vou ler uma matéria aqui do Brasil de Fatos, uma visão popular do Brasil e do mundo. Né? Bolsonaro troca diretor-geral da Polícia Federal pela quarta vez em menos de 4 anos. Acuado por novas investigações, o presidente escolhe nome alinhado ao seu atual ministro da Justiça. Tá certo? Então, preste atenção. O Bolsonaro estava sendo acuado por novas investigações. Quem que estava investigando o Bolsonaro? Polícia Federal. Ele falou, peraí, isso aí está seguindo, isso está cheirando política, está cheirando perseguição. Então, eu quero mudar essa direção aí, porque eles não estão fazendo o papel de acordo, não. Tá certo? Essa matéria foi publicada no dia 25 de fevereiro de 2022, viu, gente? Pelo Paulo Motorim. Então, foi lá, Brasil de Fato, Brasília DF, tá certo? Então, preste atenção. O presidente Bolsonaro trocou o diretor-geral da Polícia Federal nesta sexta-feira, 25, pela quarta vez em menos de 4 anos de mandato. No cargo desde abril de 2021, Paulo Maiorino, é cada nome que eles me dão, né, gente? Paulo Maiorino, fala para você ver, Paulo Maiorino, nunca ouvi falar nisso. Então tá, no cargo desde abril de 2021, Paulo Maiorino foi substituído por Márcio Nunes de Oliveira. A troca foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, durante a tarde de véspera de feriado de Carnaval. A decisão foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Leia a portaria, pai e tal. Oliveira era o secretário executivo do Ministério da Justiça, a qual é vinculada à Polícia Federal. Tá certo?
Ele foi o superintendente regional da Polícia Federal no Distrito Federal entre maio de 2018 e abril deste ano. Maio de 2018. Quem que era presidente em maio de 2018? Temer. Quem controlava a Polícia Federal e o Ministério da Justiça no governo Temer? Alexandre de Moraes. O novo diretor-geral é homem de confiança do atual ministro da Justiça, Anderson Torres, que chegou à esplanada dos ministérios em março de 2021. Quarta troca em 4 anos. É a quarta troca feita pelo governo Jair Bolsonaro no comando da PF. Depois da saída do delegado Maurício Valeixo, que era, presta atenção, que era o nome indicado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bem, quem conhece o Sérgio Moro sabe que o Sérgio Moro estava ligado, né, ao que o PT chama de golpe ao governo Dilma e a prisão do Lula, né? Então, a Polícia Federal agia, né, o núcleo da Polícia Federal agia para denunciar e prender pessoal ligado, né, na questão da Lava Jato, empresas, autarquia, quatro, né, autoridades. Então, tá. E quem coordenava, quem julgava isso? Isso caía na mão do Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro foi peça fundamental no que o PT chama de golpe da Dilma. Golpe no governo da Dilma, tá certo? Então, o Sérgio Moro estava ligado a esse núcleo de poder da Polícia Federal que ajudou a desbancar o governo da Dilma. Ponto. Tá certo? Por ingenuidade, o Bolsonaro resolve convidar o juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça. Tá certo? É claro que ele estava ali não para atender aos principais interesses, né, do governo Bolsonaro. Ele também tinha uma missão de preservar esse núcleo da Polícia Federal que estava ligado àquelas operações da Lava Jato que fez o que o PT chama de golpe contra o governo da Dilma. Tá certo? Então, é a quarta troca feita pelo Jair Bolsonaro no comando da PF. Depois da saída do delegado Maurício Valeixo, que era o nome indicado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente nomeou em abril de 2020 o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, para o cargo. Ou seja, a tentativa de mudar o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, criou uma crise entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Entendeu? Porque o Sérgio Moro não queria que mexesse nesse núcleo da Polícia Federal, porque ele estava ali para blindar esse núcleo. Com certeza é o que a gente está entendendo. Tá certo? Posso estar alucinando, né? Você está gripado, já, você está viajando na maionese. Isso é alucinação? Sim, mas pode ser que seja verdade, tá certo? Vocês me ajudam a pensar. Então, o Sérgio Moro soltou os cachorros, tentou implodir o governo Bolsonaro, saindo, dando tiro para cima, cuspindo para cima, falando que o governo queria interferir na Polícia Federal. Entendeu? E aí, o Bolsonaro não conseguiu colocar o Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, que era uma pessoa que ele entendia que fosse certo, correto, entendeu? E conhecedor da causa. Bem, e aí o Ramagem acabou sendo direcionado para diretor da ABIN, Agência Nacional de Inteligência. Tá certo? Acontece que a Polícia Federal, o Bolsonaro não conseguiu mexer nesse núcleo, porque ele estava aparelhado e protegido pelos antigos instrumentos daquele grupo que criou a Lava Jato
para criar o golpe contra a Dilma, segundo o PT. Entendeu? Mas, vamos ver aqui, ó. A nomeação de Ramagem, contudo, foi barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Ramagem era para ser o ministro da Justiça. Quer dizer, era para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Mas quem que barrou a indicação dele? A nomeação de Ramagem, contudo, foi barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sob suspeita de desvio de finalidade. Em reação, o presidente escolheu o delegado Rolando Alexandre de Souza, que foi trocado em abril do ano passado por Maiorino. Ou seja, quem não deixou o Ramagem ser presidente, diretor-geral da Polícia Federal, foi o ministro Alexandre de Moraes, numa interferência direta numa ação do Executivo. Isso, na época, gerou um escândalo, porque o Bolsonaro ele podia bater o pé e falar assim, isso é prerrogativa do presidente. E aí, né, o homem amarelou e acabou deixando outra pessoa assumir. Então, Ramagem não foi o diretor-geral da Polícia Federal no governo do Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes interferiu no processo, ainda na condição de ministro. O que o Alexandre de Moraes queria preservar dentro da Polícia Federal que não podia ser mexido? Vamos entender. Acuado por investigação da PF. Diversas investigações da Polícia Federal param sobre Jair Bolsonaro. Aquela mesma cúpula que coordenava a Lava Jato, que perseguiram, né, o governo Dilma de forma açoitada, né, segundo o próprio PT. Então, diversas investigações da Polícia Federal param sobre Jair Bolsonaro. Uma delas, em especial, aponta uma atuação direta, voluntária e consciente do presidente e do deputado Felipe Barros pelo crime de vazamento de informações sigilosas de inquérito que investiga suposto ataque de hacker às urnas eletrônicas em 2018. Esse é outro assunto de extrema importância, tá certo? O que eles estavam tentando preservar com essa questão, né? Diversas investigações da Polícia Federal param sobre Jair. Uma delas, em especial, aponta uma atuação direta, voluntária e consciente do presidente e do deputado Felipe Barros pelo crime de vazamento de informações sigilosas de inquérito que investiga suposto ataque de hacker às urnas eletrônicas de 2018. Bem, esse inquérito era sigiloso. Por que é sigiloso? O que tem nesse inquérito que não pode ser publicizado? O que a Polícia Federal, né, com o comando do Alexandre de Moraes, que ele interfere na Polícia Federal, mesmo no governo Bolsonaro, porque ele não deixou o Bolsonaro colocar o diretor-geral da polícia que ele queria. Ou seja, quem mandava na Polícia Federal no governo Bolsonaro ainda era Alexandre de Moraes. E o que tinha nesse inquérito que era sigiloso, que investigava os ataques de hackers nas urnas eletrônicas de 2018? Bem, nas eleições de 2018, entendeu? A Polícia Federal conseguiu chegar nos logs das urnas que elegeu Bolsonaro e descobriu como que acontece o lance onde o PT faz as falcatruas para ganhar as eleições que sempre ganharam. Tá certo? Eles descobriram a falcatrua. Entendeu? Não vou falar aqui, quem já conhece o nosso relatório sabe do que nós estamos falando. Enfim, esse detalhe também é interessante, porque a Polícia Federal queria proteger essa informação. Não, essa investigação é sigilosa. Não, divulgar isso é crime. Proteger, sigilosa. Por quê? Porque pode revelar a fragilidade do sistema eleitoral, pode revelar
como é que o PT ganhava as eleições. Então, esse é outro ponto importante que a Polícia Federal estava tentando proteger sob a guarda de Alexandre de Moraes. Eu estou alucinando? É a minha gripe? Pode ser, entendeu? Mas continue acompanhando aqui. De acordo com o relatório policial, o conjunto de provas reunidas durante a investigação, como a tomada de depoimentos, permite identificar que houve divulgação indevida do inquérito policial feita a partir da entrega formal da documentação ao deputado federal Felipe Barros, com a finalidade de utilização nas discussões da PEC 135 de 2019 sobre o voto impresso. Olha onde está o negócio, entendeu? Eles estavam protegendo a informação que foi descoberta pela Polícia Federal na época da eleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi eleito em 2018, tá certo? Ele foi eleito em outubro, novembro, dezembro. Em novembro, dezembro, era governo Temer. Então, depois das eleições, ainda no governo Temer, tá certo? Chegaram à conclusão, né, das investigações através da descoberta dos logs das urnas, de como acontece a maracutaia. Está entendendo? E aí você vai vendo. Agora, vamos continuar ouvindo a reportagem, tá certo? Sobre essa questão do Ramagem e a ABIN paralela. Presta atenção. O atual comando da ABIN também vai ser investigado por suposta tentativa de obstrução de justiça. Hoje foi mantida a prisão dos 5 suspeitos de envolvimento no caso. Peraí. Vocês entenderam? Vocês entenderam do que eles estão falando? Preste atenção. Vamos escutar isso aqui, olhando você, olho a olho. A Polícia Federal intimou o deputado federal Alexandre Ramagem a prestar depoimento na investigação de um suposto esquema de espionagem ilegal contra autoridades enquanto ele estava à frente da Agência Brasileira de Inteligência. O atual comando da ABIN também vai ser investigado por suposta tentativa de obstrução de justiça. Opa! O atual comando da ABIN está sendo investigada sob suposta obstrução da justiça. Olha que gravidade, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que o Ramagem, quando assumiu a ABIN, tá certo? Porque ele não pôde ir para a Polícia Federal, ser diretor-geral da Polícia Federal, ele assumiu a ABIN. Quando ele chegou na ABIN, ele mandou fazer uma, vamos dizer assim, né? Uma varredura para descobrir como é que eram os contratos, o que estava acontecendo direitinho e tal. E ele deparou com essa ABIN paralela. Tá certo? Ele falou, o que é isso? Uai, não. Ele reuniu esses dados e entregou para corregedoria. Falou, não, vocês têm que apurar isso. Isso aqui é grave. Então, o que foi descoberto pelo próprio Ramagem, isso ganhou repercussão na época. Aí o que o sistema fez? Não, vamos dizer que a ABIN paralela era do Bolsonaro, era do Ramagem. Bom, mas se o Ramagem é que fez a auditoria, que fez o levantamento e descobriu a coisa, entregou para a corregedoria, agora a tentativa é segurar isso na corregedoria, isso não ser investigado e tentar colocar a pecha no Ramagem, como, ele era o diretor-geral, né? Ele era o chefe da ABIN. Preste atenção, se ele não está falando que a agência atual, a direção da agência atual, está tentando boicotar as investigações. Presta atenção. Enquanto ele estava à frente da Agência Brasileira de Inteligência. O atual comando da ABIN também vai ser investigado por suposta tentativa de obstrução de justiça. Hoje foi mantida a prisão dos 5 suspeitos de envolvimento no caso. Você está entendendo? Se a atual gestão da ABIN está tentando
blindar as denúncias da ABIN paralela, é porque isso vai afetar esse núcleo de poder que está aí hoje no comando. Está entendendo? Está bem claro aqui. E a ABIN está sendo convocada. A direção-geral da ABIN está sendo convocada para se explicar. Porque a corregedoria é um órgão de controle, certo? E ali pode ser que tenham pessoas bem intencionadas. Não, nós estamos aqui para fazer correção. Essa denúncia saiu, na época estourou, né? E aquilo ganhou notícia. A mídia, o consórcio de mídia, tratou de julgar, né, uma cortina de fumaça e passar, né, a culpa para o Bolsonaro, dizendo que quem estava fazendo isso era o Bolsonaro. Tá certo? Enquanto isso, tentando abafar as investigações. Porque quem fez a denúncia foi o próprio Ramagem. Entendeu? Então continue ouvindo. Agentes da Polícia Federal e a própria Procuradoria-Geral da República reportaram tentativas de interferência nas investigações ao relator do inquérito que apura a suposta espionagem ilegal de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ao autorizar a operação de ontem, que resultou em 5 prisões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o compartilhamento de provas com a Corregedoria e com o atual comando da agência, seguindo o parecer do Ministério Público Federal. Ponto. Agora você presta atenção. A Corregedoria é um órgão independente, é um órgão de controle. E ela está investigando essa questão da ABIN. E aí, quem que é o relator dessa merda? É o Alexandre de Moraes. Entendeu? E aí, está sendo reportado a ele. Fala assim, olha, a atual gestão da ABIN está tentando minar a investigação. Está querendo blindar a ABIN paralela. E aí, ela pede que publique, né, as irregularidades, as denúncias que foram apontadas. E o ministro da Justiça nega que essas informações possam ir para a Corregedoria. E com a anuência do Ministério Público. O Ministério Público hoje quem comanda lá é um cara que é ligado ao PSDB, tinha sociedade, não sei, com Gilmar Mendes numa faculdade. Então, é a turminha, né, que ajudou a dar o golpe no governo da Dilma, segundo o PT, que está aí por cima da carniça. Escutem de novo, tá certo? Escutem de novo. E não é curioso o Alexandre de Moraes ser relator disso? Presta atenção. Autorizar a operação de ontem, que resultou em 5 prisões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o compartilhamento de provas com a Corregedoria e com o atual comando da agência. Negou o compartilhamento de provas. Ele está o quê? Obstruindo a investigação? O relator do caso, Alexandre de Moraes, está obstruindo a investigação que pode levar ao núcleo que organizou essa ABIN paralela? Preste atenção. Seguindo o parecer do Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal deu parecer favorável. Ou seja, você tem aí a blindagem, tá certo? Feito pelo ministro, relator do caso, e o Ministério Público, que é esse Gonê aí, né? Que é do núcleo antigo do PSDB, que ajudou a dar o golpe da Dilma, tá certo? É o que dizem o PT. Mas vamos lá. Segundo o relatório do órgão, em fases anteriores desta investigação, foram identificadas ações das novas gestões da ABIN, indicativas da intenção de evitar a apuração aprofundada dos fatos. Opa! Você entendeu? Em fase anteriores dessa investigação, foram identificadas ações das novas gestões da ABIN, indicativas de intenção de evitar a apuração aprofundada dos fatos, o que ensejou a vocação do procedimento disciplinar ali instaurado pela Controladoria Geral da União. Tá vendo? Quem não quer que chegue lá é a atual gestão da ABIN.
o Alexandre de Moraes e o Ministério Público hoje sobre a direção do Gonê. O que levou ao procedimento disciplinar ali instaurado pela Controladoria Geral da União. Os investigadores querem esclarecer se existe envolvimento do atual comando da ABIN com os possíveis operadores do esquema, principalmente os antigos integrantes da agência, que produziam relatórios contra o ministro Alexandre de Moraes. Bem, aí chega a ser irônico, né? Que produziam relatórios contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso aí é típico da imprensa, né? Essa é a mídia que está sendo colocada para desviar o foco, dizer que o Alexandre de Moraes seria alvo dessa ABIN paralela. Ora, por que então ele está protegendo a ABIN paralela? Por que o Ministério Público hoje está protegendo a ABIN paralela? Por que a atual agência da direção da ABIN está protegendo essas informações da ABIN paralela? E se o Alexandre de Moraes realmente fosse a vítima desse processo, estivesse sendo investigado, espionado, ele seria a vítima, e aí, como vítima também, ele não poderia nem ser relator desse processo, tá certo? Porque ele não pode ser juiz e relator de um processo do qual ele é vítima, não é? Então, é muito interessante isso. Continue vendo. A Polícia Federal intimou previamente o ex-comandante da agência, Alexandre Ramagem, para depor na próxima quarta-feira. Bem, o que o Ramagem pode falar? Ele fala assim, olha, eu vou depor aqui o que eu fiz. Eu fui diretor da ABIN, né? E fiz uma auditoria interna e nós descobrimos essa irregularidade dentro da ABIN, que tinha essa ABIN paralela. E, diante dessas evidências, nós encarregamos de enviar essas informações para a corregedoria do órgão, que é um órgão de controle. É o que ele deve falar, né? Fontes ligadas ao caso afirmaram ao jornalismo da Record que a atual gestão da ABIN também será chamada para prestar esclarecimentos, em data ainda não definida. Bem, a data ainda não está definida. Então, o que acontece? O Ramagem está sendo convidado para falar. E o atual direção da ABIN está sendo convidado a falar. O Ramagem é quem fez a auditoria dentro do órgão e identificou essas irregularidades da ABIN paralela. Denunciou a corregedoria, tá certo? A corregedoria começou a investigar. E aí, o contorcionismo para jogar isso no colo do governo Bolsonaro tem sido grande, tá certo? Só que não se pode investigar. Por quê? Porque o Ministério Público, né, do Gonê não quer deixar que se investigue, que tenham acesso às provas. O Alexandre de Moraes não quer deixar que tenham acesso às provas, tá certo? E a direção-geral da ABIN também não quer deixar que tenham acesso às provas. Então, você conclui o quê? Que a ABIN paralela existiu sobre o comando do núcleo de poder que era ligado ao governo Temer, que controlou a Polícia Federal durante todo o governo Bolsonaro. Haja visto que o Bolsonaro não conseguiu colocar lá o seu diretor-geral, porque o próprio Alexandre de Moraes não deixou, entendeu? E ainda caiu na asneira, né, de convocar para ministro da Justiça o Sérgio Moro, tá certo? Que foi inocentado por unanimidade na Suprema Corte, né, que não perdeu o mandato. Bem, isso vocês já sabiam, né? Eu já tinha falado isso antes. Está terminando, presta atenção. Além de possível obstrução de justiça, a PF vê de forma preliminar possíveis crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Se condenados por esses crimes, os acusados podem pegar mais de 12 anos de prisão. Opa, deu uma tossida aqui, né, gente? Bem, isso é o que eu tenho para vocês, tá certo? A ABIN paralela, tudo indica, nessa análise da conjuntura que a gente está apresentando aqui, foi descoberta pelo Ramagem, enquanto diretor-geral da ABIN, diretor da ABIN. Ele denunciou isso para a corregedoria, isso ganhou dimensão
dentro da Polícia Federal, e aí eles falaram, ó, antes que chegue na gente, vamos desviar para falar que é o Bolsonaro que fez isso e jogar a culpa para cima dele. Entendeu? E agora eles estão fazendo tudo para que essa corregedoria não termine esse processo de investigação, que vai chegar aonde? Com certeza vai chegar nesse núcleo da Polícia Federal, que está aí, né, dando esse suporte para o Alexandre de Moraes, nessa super autoridade que ele se impõe atualmente. Tá certo? Bem, o que eu estou dizendo aqui é uma análise, tá certo? Eu preciso muito da participação de vocês, membros da CCI, que ajude, né, nesse meu raciocínio. Comente, certo? Assista de novo, 1, 2, 3. Eu assisti essa notícia da ABIN aqui, feita pela Record, umas 15 vezes. Olha, eu vou escutar isso 15 vezes para ver se eu estou escutando de verdade o que tem aqui. E realmente, estava ali, nessa notícia, que a ABIN, a chefia geral da ABIN, hoje, está tentando evitar que a Corregedoria alcance a ABIN paralela. Que o Alexandre de Moraes e o Ministério Público estão tentando evitar que a Corregedoria tenha acesso às provas. Então, obstrução de justiça. Então, o medo é que chegue aonde tinha que chegar. Agora fica todo esse contorcionismo da imprensa querendo colocar o Ramagem como filé, né, para ser comido pelos leões, mas aqui você sabe como é que a coisa funciona, tá certo? Por isso que nós somos a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. E nós somos patrocinados e sustentados pelos membros, aqueles que confiam e apostam nesse projeto, através do nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, né, com qualquer valor que eles estão contribuindo, porque isso ajuda a manter esse processo de investigação. O que você vê aqui, você não vai ver essas análises em outros lugares. Por isso que a sociedade civil organizada é necessário se fazer hoje com tanta urgência. Por quê? Porque os órgãos públicos estão tão aparelhados que se nós, sociedade civil, não nos pautarmos pela preocupação e seriedade, né, de investigar por nós mesmos, nós vamos ser engolidos. Nada de ficar resiliente. Não temos sangue de barata. Temos que ter perguntas. Assim como o Rio Grande do Sul está cheio de perguntas, e o próximo vídeo é sobre as perguntas que o Rio Grande do Sul está fazendo sobre a tragédia de maio, das enchentes lá. Então, compartilhe, tá, gente? Ajuda a divulgar. Eu não patrocino meus vídeos. Ele não é impulsionado financeiramente. Impulsione seu vídeo. Eu não faço isso. É uma regra da CCI não impulsionar vídeos. Impulsiona que vai cair aonde você quer que caia. Não. Eu quero que as pessoas que fazem parte da CCI, as pessoas que são nossos seguidores, que são os nossos inscritos no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube e canal oficial de cortes da TV Del Rey também no YouTube. Esses inscritos, você que está entrando agora, você que é o responsável para esse vídeo ganhar visibilidade. Não vai ser a gente, tá certo? Se a nossa voz não tiver peso, se a nossa palavra não tiver peso, ela não precisa ir para frente. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras.